As manchetes do jornal O Globo continuam a ser assunto nas redes sociais. Desta vez, quem escreveu foi a Miriam Leitão. Coloca a imagem da manchete na tela, por favor, produção. Miriam Leitão escreveu, abre aspas, o cenário econômico não é desastroso. É a outra. O cenário... Já vou lendo aqui antes que aparece ali a manchete. Miriam Leitão escreveu. O cenário, abre aspas, o cenário econômico não é desastroso, mas não é muito positivo, fecha aspas. E tem outra da Zeina Latif. Abre aspas, o desemprego é alto, mas está baixo. Fecha aspas. Hein, gente? Não acabou não, tem mais uma ainda do Lauro Jardim. Bancos, abre aspas, bancos projetam que Brasil pode fechar 2023 em recessão. Mas isso pode não ser o fim do mundo. Fecha aspas. Convido para o primeiro comentário da noite dessa pauta, Dom Luiz Felipe. Olha, eu não sei o que notícias são essas que eles estão dando aí, de que está tudo maravilhoso. O governo tem tomado medidas drásticas nos últimos 45 dias, dramaticamente contra a economia. Não há como ter uma sinalização positiva do governo. E lembrando que muito do que eles estão fazendo agora foi precedido do rompimento do teto dos gastos que ocorreu já no ano passado. Então, a sinalização para o mercado em geral, para o investidor, para o pequeno e médio empresário, é péssimo. Temos aí uma projeção de inflação crescente, um descontrole fiscal absoluto, o que vai impactar certamente em juros. Aí você fica pensando, peraí, eu estou com dinheiro no banco agora, vou investir na minha empresa para criar emprego e correr o risco da inflação ser muito mais do que o retorno que eu vou ter da minha operação, ou eu vou manter no banco com os juros pagando com risco diminuído? Vou manter no banco, porque a expectativa, a visibilidade é zero. Se o governo não sabe planejar para nada, e é exatamente isso que é o grande problema. Eles não entendem o impacto do desequilíbrio fiscal. E agora vem essa mídia aí, não é nem passando pano, isso é mentindo abertamente, dizendo que está tudo positivo. Não há nenhum indicador positivo, nenhum investidor de mercado sério está dizendo, vai ser maravilhoso. Não, as sinalizações são péssimas para a indústria, para o agro, comércio, estão todos já sentindo efeitos. É isso. Então, não sei que notícias são essas que eles estão divulgando aí. Para mim, são mentiras abertas. Ricardo Salles. Só um pouquinho aqui que acho que a notícia é tão dramática que o telefone até saiu do sinal aqui. O fato é que há um grau de militância nessas matérias, nesses artigos, muito, muito elevado. Né? Quer dizer, é indisfarçável que eles estão se deparando com o problema, e Felipe, eu acho que eles sabem bem que essa história não é verdade. Isso aí é um grau de simulação que não tem tamanho. Então, a passada de pano, como você falou, para o governo do PT, do governo Lula, tentando enganar a sociedade. Acontece que hoje em dia, com redes sociais, com podcasts como o nosso aqui e tantos outros, não tem como. As pessoas estão vendo. Você vai no supermercado, você vê a inflação. A perspectiva mundial, agora esses bancos que quebraram aí no Vale do Silício, mostrando que lá fora o cenário não é bom. Porque se o cenário já não é bom lá fora e a turma aqui estivesse fazendo a lição de casa, menos mal. Agora, lá fora indo mal, e aqui a turma descendo o sarrafo, aí, descendo o pau na grana, vai dar tudo errado. Né? É evidente que esse negócio não pode dar certo. Nicolas Vital. Bom, chama a atenção o malabarismo, né, que essa turma faz para tentar enxergar uma outra realidade. Eu acho que eles ainda estão acostumados com outro tempo, né, quando a grande imprensa detinha o monopólio da informação. O que eles falassem era isso, a gente não tinha outro tipo de fonte de informação. Hoje, com o advento das redes sociais, isso fica muito mais claro. Eles podem até manter essa linha um pouco mais tendenciosa, mas, por outro lado, existem outras fontes que vão expor esse outro lado. E quem está minimamente informado está sabendo que a economia não vai bem. E a coisa só tende a piorar. Então, eu não sei até quando que essas manchetes vão colar. Eu sei que eles têm um público cativo, tem muita gente que, enfim, ainda acredita nisso.
eles têm um pouco de credibilidade com uma parcela do público, mas no geral, a hora que a coisa começar, a realidade vier à tona, que o desemprego começar a aumentar, que a economia de fato começar a responder a essas medidas que estão sendo adotadas agora, aí o povo vai ver que isso não faz nenhum sentido. E aí eu espero que eles resgatem todas essas notícias aí e sejam confrontados depois. Manuel Carlos. Então, eu observei o seguinte, que a gente fazer só um resgate rápido. No governo anterior, você tinha uma notícia positiva, né? Aí vinha vírgula, mas descredibilizando aquela notícia boa, né? Tipo, o Brasil cresceu, mas não cresceu o suficiente. Então, o mas era negativo. Agora você vê a notícia negativa e o mas é positivo. É bem isso mesmo. Ricardo Salles, tem algum comentário? É isso mesmo. A desfaçatez com que essas notícias estão sendo trazidas, ela demonstra que essa turma tem lado, né? E o lado, evidentemente, está tentando esconder a realidade. Exatamente como o Manuel acabou de colocar. Nos 4 anos que passaram, em que pese os problemas da pandemia, a disparidade de oferta e demanda, portanto, desequilíbrio de preços relativos à guerra da Ucrânia e da Rússia e tudo mais, houve um período muito interessante de notícias positivas. Reformas, melhoria do emprego formal, retomada econômica mais rápido do que vários países ricos, né? Agora, era sempre essa notícia. Vinha um fato positivo e um mas logo para desqualificar, para não deixar que a notícia positiva reverberasse. Agora, evidentemente, é o contrário, né? O fato é negativo, por culpa, em grande medida, do governo, e vem o mas para tentar equilibrar a manchete, né? Tentar trazer um pouco de alívio para eles que estão fazendo essas bobagens todas. Olha, com relação a esse tema da economia, o que mais está me preocupando é a falta de leitura da opinião pública. Eles estão empurrando uma agenda econômica que é desastrosa, é totalmente desastrosa. É aumento de gastos de um lado, sem planejamento nenhum, e depois eles começam a correr atrás de onde vai fechar essa conta. Então agora começa essa sanha arrecadatória, tenta arrecadar de qualquer lugar, e querem, não só já aumentaram tributos do combustível, já estão pensando em outros tributos para ser aumentados, outros para ser... E além de uma instabilidade muito grande que foi gerada pela quebra do equilíbrio fiscal, agora eles querem promover uma reforma tributária para eles terem comando de todos os tributos arrecadados no Brasil. Lembrando que eles só comandam os tributos arrecadados pela União. Agora eles querem comandar os tributos arrecadados por todos os estados e todos os municípios. E aí fala assim, não, é pelo bem do empresário, pelo bem do consumidor. Nada disso. É pelo bem do poder federal, do executivo, que quer fechar buraco que eles mesmos criaram. E vai depois entregar de volta para os estados e municípios uma parcelinha sem transparência nenhuma daquilo que é devido. E já estabeleceram ali uma alíquota de 14% na média. Você vai governar pela média. Tem estado que pode arrecadar muito mais, outros que não podem arrecadar isso. Então, alguns vão estar recebendo demasiado baseado naquilo que arrecadou efetivamente. A mesma coisa com os municípios. Olha, a verdade é poder de barganha político, de poder comandar ainda mais todos os políticos, todos os prefeitos, todos os governadores, vão ficar na mão do poder central com essa nova reforma tributária, em cima de um cenário de investimento que já é negativo. Então, qual é o empresário que agora vai poder... Imagina o seguinte, você é empresário, você quer lá, vou reinvestir na minha empresa, ou vou criar uma nova divisão. Legal. Aí a inflação está disparada, o juros está alto. Legal. Qual é a previsão aí? Nenhuma, porque tem buraco no teto de gás. Legal. Muito bem, então já não dá para planejar por aí. Agora, além disso, eles botam uma reforma tributária, que você vai ter que conviver com 2 modelos tributários. O atual e esse novo, durante praticamente uma década. Um junto com o outro. Como é que eu vou calcular o meu retorno? Isso já era impossível num cenário sem a reforma tributária. Agora, querem botar em cima disso uma reforma tributária. Olha, se alguém investir no Brasil entre agora e até o final do ano, considerando tudo isso que está na mesa,
ou ele é um tremendo do imbecil, ou ele é algum fundo soberano aí que não tá buscando retorno de investimento, não. Está buscando controle, está buscando comandar o país, está buscando ter algum ativo que é estratégico e que vale a pena ter a qualquer preço, aí alguns bilhões não é muito caro, para nada, considerando que eles têm trilhões ali para gastar. É isso, então já fica aqui um alerta. E essa notícia aí simplesmente é ridículo escutar esses jornalistas falando isso, simplesmente ridículo, hein? Descredencia eles como os economistas, comentaristas sobre economia, totalmente. Manuel Carlos. Existe uma guerra de narrativas em andamento, isso já há décadas, a gente tem observado isso há poucos anos e ficou mais evidente para a população, mas essa guerra já é muito anterior. E uma coisa que me chamou a atenção esse final de semana, e também entra nessa questão de narrativa, que é justamente a questão da redução do preço da carne. Eu vi alguns perfis no Instagram, como Choquei, Biga Sua Louca, que é página de fofoca, né? Desde a campanha passada vem fazendo política, vem arriscando política e Sim. fazendo um apoio escancarado pro então candidato Lula e agora presidente, né? E eles atribuem sutilmente eles atribuem essa redução no preço da carne ao governo atual. O que isso também não é verdade. A gente teve aí um problema claro na exportação da carne, então envolve outros fatores, até o Ricardo vai poder explicar melhor essa questão, porque envolve vários fatores. Agora, eu espero que daqui a alguns meses, se Deus quiser isso não acontecer, mas infelizmente a gente acredita que pode acontecer, uma subida, né, no preço não só da carne, mas entre outros, até por conta do aumento do combustível. E será que eles vão atribuir esse aumento ao atual governo do Luiz Inácio? Né? Essa é a questão. A redução não foi por culpa do governo atual, por outros problemas, mas será que no futuro, em breve, algum aumento vai ser atribuído a esse governo? Aproveitar o momento, eu quero convidar para fazer parte hoje do time Braddock Show. Andrei Blanco, seja muito bem-vindo, boa noite. Fala, meus amigos, boa noite, tudo bem? Boa noite, Ricardo, boa noite todo mundo, Nicolas, boa noite, Dom Luiz, boa noite, Manuel, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vossas senhorias. Cheguei um pouquinho atrasado, estava fazendo uma live aqui no meu canal para chamar a galera para cá, a galera já está aqui nos comentários, estou bem feliz de ver que muitos migraram para cá, então desculpe o atraso, mas foi por um motivo nobre. Cheguei e peguei o assunto no meio do caminho aqui, mas eu já consigo fazer um breve resumo, né? Se deu certo, foi ideia deles. Se der errada, não é ideia deles. É mais ou menos isso. Eles pegam uma coisa que nem foi eles que fizeram e vendem como se fosse ideia deles. Então, é coisa boa? Fala que é nosso governo. É coisa ruim? Fala que foi do governo anterior e tá tudo bem. Assim fica muito fácil governar. Mas é isso. Obrigado ao convite e tô por aqui, Anselmo. Qualquer coisa é só me chamar. Ok. Nicolas Vital, tem mais alguma consideração sobre esse assunto? Bom, acho que os colegas já falaram bem aí do cenário econômico, que não é nada positivo, a perspectiva não é nada boa, o cenário fiscal é péssimo, sempre, há muitos anos, o cenário fiscal no Brasil já é ruim, a tendência é que fique pior. Então, assim, nada tende a melhorar. Agora, essa mídia amiga que a gente vê, né, isso só tem uma motivação, que é influenciar a opinião pública, para que eles continuem fazendo o que eles estão pretendendo fazer, e conseguir minimamente um apoio. Agora, a hora que a bomba estourar, parte dessa culpa também tem que ser atribuída aí a esses jornalistas amigos aí que estão tendo uma leitura um pouco distorcida aí da realidade, porque quem se informa minimamente sabe que as coisas não vão bem e tendem a piorar. O Ricardo Salles, Manuel mencionou a respeito do preço da carne. O que explica essa baixa? Esse aumento da oferta, né? Você teve uma diminuição das exportações, consequentemente tem mais oferta no mercado interno. Com mais oferta no mercado interno, o preço abaixa. O fato é que, assim, não há nenhuma contribuição do governo federal, do mandato do presidente Lula, para a redução do preço da carne. Eles não têm nada a ver com isso. Isso é uma questão mercadológica, circunstancial, né? E que não traz consigo nenhum mérito do governo PT. Muito pelo contrário, como o Felipe colocou bem, eles estão fazendo
todos, se há um leque de erros econômicos a serem praticados, macroeconômicos, políticas públicas, eles estão tendo o dom de errar em todos os aspectos.